Namastê, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia com mais um vídeo da minha série de leituras intuitivas aqui para o canal. Hoje nós vamos fazer uma mandala rúnica. Eu já tenho uma mandala rúnica aqui no canal e eu senti um chamado de trazer um novo vídeo para vocês montando uma mandala com as runas. Estou gravando esse vídeo numa data bem emblemática, é o solstício de inverno aqui no sul, em 2023. Mas não significa que esse vídeo só vá servir se você estiver assistindo neste agora. Na verdade, a minha intenção é que esse vídeo seja de contribuição para todas as pessoas que entrarem em contato com ele, se conectarem com ele a qualquer tempo, tá? Eu vou explicar para vocês como nós vamos fazer. Eu tenho aqui o meu saquinho de runas nórdicas. E antes da gente começar, eu quero primeiro, pedir desculpas porque é bem possível que vocês ouçam sons de fundo de ensaio de festa junina, tá? Só que eu preciso entregar as mensagens agora e não tem como eu aguardar mais silêncio, tá? Então a gente vai fluir dentro do que for possível. E uma outra questão, nem todas as pessoas se conectam com as runas nórdicas, tá? Então você vai ouvir o que eu vou dizer, você vai prestar atenção aos primeiros minutos de leitura, mas você não vai forçar um encaixe. Você vai saber se essa leitura é para você ou não. Pode ser que não seja para você, pode ser que não seja para o seu momento, ok? E aí você pode voltar aqui numa outra hora. Em geral, as pessoas que se conectam com as runas nórdicas tiveram vidas em comunidades nórdicas ou mesmo celtas, tá? Então, se você sente que você tem uma conexão com esses povos, as runas vão te chamar a atenção. Eu vou apresentar para vocês o saquinho. Eu trabalho um pouquinho diferente com as runas. Eu vou apresentar o saquinho. Você vai fechar os olhos, silenciar a mente, fazer algumas respirações profundas e você vai me autorizar a tirar as runas no seu lugar, tá? E aí, quando eu sentir que o coletivo me autorizou, a gente vai começar. Um outro recado que eu quero dar: eu vou trazer as informações conforme elas forem chegando. Eu não vou ficar preocupada com o tempo, não vou ficar preocupada com os significados, tanto das posições aqui das mandalas quanto das runas. Se houver necessidade de trazer alguma imagem arquetípica, trazer algum deus nórdico que esteja conectado a uma das runas, eu vou trazer. Mas a princípio eu vou simplesmente passar as mensagens que têm que ser passadas, tá? Então vamos. Eu apresento para vocês as runas e vocês vão me dar a autorização. Assim é. Então vamos começar. Aqui dentro do saquinho eu tenho uma ametista para limpeza e a runa branca. Eu não vou incluir a runa branca aqui. Então quando as duas saírem, eu vou colocar de lado, tá? Sou Willow. O grupo que vai se conectar com essa leitura tem feito muitas reflexões sobre a prosperidade. A prosperidade não necessariamente é um problema para você. Pode ser que alguns identifiquem sim questões, né, em especial questões financeiras,
mas é como se você sentisse que a prosperidade é para você, está em você, está no seu caminho. Então é um assunto que tem feito parte dos seus dias. Você quer trazer luz, você quer trazer consciência para todos os aspectos que giram em torno do que nós chamamos de prosperidade e abundância, em especial dinheiro. Como você lida com dinheiro, né? O que você é capaz de criar com ele. Então, tudo bem. A gente está entendendo aqui que esse grupo, esse coletivo, está especialmente conectado com a frequência da prosperidade neste agora. Da gás. E além disso, vocês têm... Como é que eu posso dizer aqui? Vocês estão com ambições. Vocês têm plena consciência de que a abundância é uma realidade universal e é um direito seu de nascença, independente das questões que se apresentem no seu agora. As suas questões, sua situação de vida atual, por exemplo, e também questões sociais, socioeconômicas, né? Você está conseguindo, ou pelo menos você está tentando, enxergar além do véu. Você tem consciência, inclusive, de que pode mesmo, se desejar, deixar um legado. Esse legado não é necessariamente herança para os seus descendentes, mas é como se você quisesse deixar uma marca. Eu passei por aqui, eu estive aqui, eu estive no planeta. Não que você esteja preocupado com morte física, nem nada disso, não é disso que eu estou falando aqui. Mas é como se você soubesse que tem algo muito grandioso para fazer. E que pode ser, inclusive, que precise de verba para realizar. Porque tudo nesse nosso mundo de matéria está conectado a dinheiro, por exemplo. E você tem pensado a respeito, você pode até estar trabalhando energeticamente em torno disso, tentando manifestar uma vida mais próspera e abundante, ou seja, esse tema está circundando você, né? E você sabe da verdade, você sabe que como filho ou filha de Deus, você tem esse direito nato. Agora, como você acessa, né? Porque a gente vai entrar agora numa parte da mandala, é importante que eu explique isso, que fala de desafios, tá? A mandala rúnica começa sempre falando do material e vai ficando cada vez mais sutil. Não quer dizer que a gente não vá continuar falando de assuntos da matéria, mas ela vai ganhando cada vez mais sutileza, até poder voltar de novo para a matéria. Um pouco como a nossa vida, a nossa existência. Como nós fazemos entre as encarnações, tá? Aqui é a nossa realidade. E outra coisa muito importante para eu dizer para vocês, a mandala rúnica, ela, por lidar com uma egrégora muito antiga, muitas vezes ela traz questões ancestrais, tá?
Por isso que eu comentei também que eu não vou ficar preocupada com o tempo, ok? Porque a mandala rúnica tem a capacidade de falar conosco a nível de alma. Não que outros oráculos não possam fazer isso, não é essa a questão, mas ela se conecta muito fundo com a nossa história de alma. Então ela vai muito além do aqui e agora. Embora ela se concentre no aqui e agora para trazer a leitura. O agora é o que interessa, o agora é o único tempo que existe, mas ela vai poder falar de outras questões, tá? Eu não estou dizendo necessariamente que isso vá acontecer, mas eu estou já sentindo que tem algo aí. Então a gente vai começar a falar dos primeiros desafios. Porque se você está pensando a respeito da prosperidade, significa que talvez você considere que você não tem, certo? Não diz. Primeiro obstáculo é bem... Como é que eu vou dizer? Ele é bem claro aqui para mim, ele é bem presente. Um dos grandes obstáculos à prosperidade é a sua visão de mundo. Você tem optado ou veio optando por uma visão de mundo que supervaloriza os desafios, os problemas, as questões. Então, muito cuidado aqui com a consciência de vítima, tá? Muito cuidado mesmo, porque pode ter sido um aprendizado, pode ter sido algo que você ouviu sua família dizendo, e aí você começou a repetir, você começou a introjetar aquilo, você começou a acreditar naquilo, e você precisa reconhecer e agradecer mais por todos os momentos em que você teve uma superação e por todos os momentos em que você sente que foi ajudado, ajudada. Que foram muitos e continuam sendo. Então você precisa reconhecer um pouco mais os alívios que você foi encontrando durante a sua jornada. Consciente de que problemas existem, as pessoas muitas vezes projetam uma imagem de sucesso. Não é que elas não possam projetar uma imagem de sucesso, não é essa a questão. Mas nós vivemos num mundo que ainda está muito ligado às aparências e a uma superficialidade. Então, você olha para uma foto de uma pessoa, por exemplo, que você admira, né? Ela ali com vários signos de sucesso, e você pensa, nossa, essa pessoa, ela tem lá o toque de Midas, né? Porque parece que onde essa pessoa coloca a mão, ela prospera. Ok, isso existe, isso faz parte de uma consciência próspera, né? A pessoa, ela pode desenvolver isso. Eu acho que é precisamente isso que você está querendo desenvolver, senão você não estaria me ouvindo até aqui agora. Mas você precisa reconhecer que a vida de alguém que você admira nem sempre foi daquele jeito. A pessoa, ela teve que se construir também.
Nós estamos num mundo de matéria, nós estamos na roda de samsara. As coisas não são fáceis. Você pode facilitar os seus processos sem dúvida nenhuma. E aí, para isso, primeira coisa aqui, você tem que dar a Deus para essa consciência de vítima, tá? Você tem que sair de uma vitimização. Quanto antes, tá, gente? Quanto antes. Isso. Outro ponto. Muita atenção aos pensamentos, ao mental. O que você pensa e o que você projeta através da fala se torna matéria. E às vezes você, ao invés de criar matéria, é como se você criasse antimatéria. É como se você estivesse fazendo todo um esforço para criar algo, manifestar algo, e tudo que você está conseguindo fazer é criar mais caos. É estar num lugar interno onde parece que as coisas não dão certo. E aí você acaba dando força ao pensamento de vítima. Tá vendo? Nada dá certo na minha vida, por mais que eu tente. Então você precisa tomar muito cuidado com o que povoa a sua mente, o que abastece a sua mente. Mas a gente vai além da questão aqui de pensamento positivo, tá? Não é só pensamento positivo. Não é só pensar num mundo cor-de-rosa. É você ter a capacidade de, ao perceber uma energia deletéria, ao perceber um pensamento não qualificado, você ter a capacidade de congelar aquilo e de desfazer, desconstruir, cancelar, tá? Então, atenção ao que você pensa e ao que você fala, porque às vezes, para nos aproximarmos de outras pessoas, para nos sentirmos queridos e amados, nos colocamos num lugar de vítima. Você é um reflexo do conjunto de pessoas mais próximas. Então você tende a repetir padrões e a repetir estilo de vida, porque você está escutando aquelas realidades ali, e como você quer fazer parte daquele grupo, você não pode se destacar, você tem que ser igual. Então presta atenção em quem são as pessoas com quem você se dá, ok? Eu não tô querendo dizer aqui que você vá ter que eliminar pessoas da sua vida, não é essa a questão. A questão é, será que você não pode ser a pessoa que venha a dar um exemplo, ao invés de você ser a pessoa que vai repetir a história? Pedro. Dá para dizer aqui, realmente, muito cuidado com o que você projeta. Porque para se sentir querido,
Você tem falado coisas demais. Você tem que aprender a guardar segredo, a fazer mais silêncio, a não expor tanto os seus pensamentos e os seus movimentos. Você é uma pessoa que talvez venha se expondo muito. Cuidado também com o que você expõe em redes sociais. Eu tenho feito uma observação, porque eu tenho acompanhado muito redes sociais por causa de trabalho, pelo trabalho que eu venho desenvolvendo com chamas gêmeas, então eu acabo tendo que observar algumas coisas. Eu tenho observado muito perfis que falam de relacionamentos, perfis em geral, né? Eu gosto de acompanhar, eu não fico ali o tempo inteiro, mas eu gosto de acompanhar. E eu percebo o quanto que as pessoas se expõem. As pessoas expõem as coisas como se aquilo dali fosse passar, como se a internet não tivesse memória. E tem. Ela é um reflexo, né? Ela é um espelho do que nós somos. E às vezes você está ali projetando coisas que você nem tem mais vontade de criar aquilo. Eu vejo assim memes, piadas, muita coisa girando em torno de prosperidade. Pessoas ali repetindo um discurso. Ah, olha, começou o mês, eu paguei todas as minhas contas e agora eu tenho R$ 3 na minha conta bancária. Sabem? E todo mundo acha engraçadinho, entendeu? Você não vai conseguir chegar nesse lugar que você quer chegar, de ter acesso a toda essa abundância que você quer, se você estiver preso nessa necessidade de pertencer e de agradar. Então, sim, você tem que fazer mais segredo das suas coisas. E também, uma outra possibilidade aqui, você tem habilidades escondidas, tá? Você tem questões, talentos que você não tem usado, que você não consegue ver. Se você vir e para ver, você pode sair dessa consciência de vítima, né? Você vai poder, sem dúvida, usar recursos internos que você não tem usado e que podem expandir muito. Primeira coisa que eu percebo é assim, em termos de expansão de consciência. Vamos ver se é isso mesmo, se eu tô certa. Junho. É isso mesmo. Não é para você fingir que não tem nada de negativo acontecendo, não é para você se fazer de contente. Na verdade, você não tem que se fazer de nada. Se você for íntegro, se você agir a partir da sua integridade, você vai conseguir entrar nesse estado de mais consciência e mais luz, mais sabedoria, sem a necessidade de ter que entrar em discursos que não ressoam mais com a realidade que você quer criar na sua vida. É aquilo que eu falei antes.
E se você fosse a pessoa do seu grupo que vai quebrar padrões? Isso pode dar um pouco de aflição. Ih, mas aí será que eu vou ser o primeiro do meu grupo a ser rico, por exemplo? Ué, por que não? Por que que você tem que viver sempre a mesma história? Aí voltamos para aquela questão da aceitação. Por medo da solidão, por medo da rejeição, por medo do abandono, por medo do isolamento, você acaba construindo e mantendo uma imagem de algo que você não é mais. Você quer acessar essa abundância infinita. Você quer sentir que tem permissão para fazer tudo aquilo que você deseja. Você não quer ter que ficar preocupado com boleto para pagar. Você quer mais expressão, você quer mais possibilidades. Você quer acessar da maneira que for possível, da maneira que cabe no seu caminho, essa fonte inesgotável que está à disposição nossa, né? E um dos caminhos é a elevação da vibração. Mas não daquele jeito que eu costumo brincar, o gratiluz. Não, não é gratiluz, gente. É uma alegria genuína. É a criança interior. É o que você consegue acessar. Você não tem que se fazer de nada, você não tem que fingir nada. Você tem que ser você. A autenticidade, né? A autenticidade abre caminhos para você, ilumina a sua trajetória. Ira, você precisa refletir muito a respeito das companhias e também refletir sobre uma possibilidade. Talvez você não tenha que fazer tudo sozinho, sozinha. Talvez você possa sim prosperar a partir das suas relações, das suas conexões. Sejam elas pessoais ou profissionais. Aqui eu quero abrir um pouco o leque, tá? E não pensar somente em conexões profissionais ou conexões ligadas a dinheiro. Não. Você também administra dinheiro dentro de relações pessoais. Então aqui mostra-se um caminho em que você não está tão só e em que você pode dividir com outras pessoas. Na verdade, até eu posso dizer que você gostaria de ter acesso a toda essa prosperidade porque você quer dividir com outras pessoas. Você não quer que fique tudo egoisticamente só para você. E essa consciência é maravilhosa. É para você continuar com ela, para você investir nela, para você plantar sementes com ela. Eu não sei se você se dá tão bem com a ideia de parcerias para administrar as suas coisas na matéria, mas é algo para se pensar. Sejam parcerias pessoais, sejam parcerias profissionais.
ou até mesmo uma pessoa que represente as duas coisas. Vou pegar um exemplo aqui: você ser casado com uma pessoa e vocês acabarem tendo uma sociedade. São duas sociedades, né? Porque o casamento também é uma sociedade, também é um contrato, por assim dizer. Então, é uma pessoa com quem você tem ligação afetiva forte e como vocês partilham sonhos em comum, vocês resolvem trabalhar juntos. Algo nesse sentido. Pelo que eu estou entendendo aqui, embora eu não queira ficar muito fixada em termos de tempo, vale a pena você prestar atenção nas suas relações e o que você alcança com as suas relações no período de 1 ano, tá? Se em 1 ano você não vir que certas relações estão agregando algo, que por causa de certas conexões você se tornou uma pessoa mais próspera, em termos financeiros e também em termos de consciência, de situações que se abrem na sua vida. Se não for assim, aí você pode começar a pensar em remover pessoas da sua vida, tá? A gente vai ver mais sobre isso. Ansus. Não é porque eu comentei que é prudente que você se torne uma pessoa mais reservada, que você vai se fechar ali numa concha e você não vai compartilhar nada. Mas se você sentir que você tem que compartilhar algo, que esse algo seja uma mensagem de positividade, de amor, de paz, algo que vá agregar, fazer a diferença na vida das outras pessoas. Conforme você for tomando consciência, ganhando, incorporando, integrando mais luz no seu caminho e tendo cada vez mais essa certeza de que essa prosperidade é para você, que tudo isso que está sendo dito faz sentido, você vai compartilhar isso com as outras pessoas. Olha, essa ideia aqui tá me fazendo acordar mais feliz, acordar sentindo que eu tenho propósito. E se você também pensasse assim, e se eu pudesse fazer a diferença na sua vida com uma palavra, com um gesto, né? E vamos sair também das redes sociais, vamos ampliar isso. As redes sociais são uma parte do seu cotidiano e o restante do cotidiano. As pessoas com quem você lida no geral. E se você puder ser esse porta-voz, esse estandarte da autenticidade, da alegria genuína, da alegria que vem de dentro e não da alegria que é uma postagem, né? Uma coisa
muitas vezes bem possivelmente pré-fabricada, né? Ainda mais agora em tempos de inteligência artificial, você já não sabe mais o que é o que. E se você puder compartilhar com as pessoas essa alegria genuína, então seja essa alegria genuína e passe a mensagem para os demais. O grande truque é você ser essa alegria genuína sem necessariamente você estar desfrutando dessa prosperidade. Você não pode ficar, só quando eu tiver a prosperidade, aí eu vou compartilhar. Não! Você gera prosperidade compartilhando luz, compartilhando consciência. Você pode começar sem um único centavo no bolso. É isso que a mandala tá gritando aqui para mim. Lagus. Uma preocupação normal, saudável que você pode ter é com relação ao que nós chamamos de crises, eventos sistêmicos que acontecem. Embora fundamentalmente no cerne da questão as crises sejam criadas porque elas vêm primeiramente da consciência, independente disso, vamos lidar aqui com as questões de um jeito mais cotidiano. Conforme você entra em contato com a sua autenticidade, você ganha uma habilidade, você ganha um presente. Esse presente é ter a capacidade de fluir pelas situações sem se deixar abalar, sem se deixar moldar, sem se deixar abater. Tem um pouquinho aqui aquela questão que se fala muito, o ideograma de crise no chinês é o mesmo que oportunidade, algo do tipo, tá? Toda vez que você achar que você não tem saída, se você fluir, você vai perceber que tem, ok? Você, sendo uma pessoa autêntica, consegue contornar os obstáculos. Bercano. Se você deixar que aquela consciência de vítima predomine, se você só enxergar a crise, se você só enxergar problemas, só enxergar questões, sim, você vai criar dificuldades reais, difíceis de serem transpostas, bem difíceis. Porque a gente está vindo de uma caminhada aqui na qual existem até algumas propostas assim um pouco de renúncia, de você renunciar à forma de ver certas coisas.
Mas aí tem uma pegadinha. Você pode se deixar distrair. Você pode acabar acreditando na veracidade das crises. E aí basta uma única pessoa acreditar na escassez, entrar na consciência da escassez, para que ela se propague. É importante que vocês entendam que tanto escassez quanto riqueza são contagiantes. Por quê? Porque tem a ver com trocas, tem a ver com relacionamentos, tem a ver com estar à disposição. E aí, se de repente alguém diz que não, se defende, fecha as portas, cruza os braços, você cria circunstâncias para que outras pessoas acreditem na mesma frequência, e aí nós passamos a viver uma realidade generalizada de escassez. E aí, aqui no caso, diante de algo assim, você tem muita dificuldade para ser flexível, para fluir, como eu estava falando, e fazer os seus projetos tomarem corpo, crescerem, nascerem, se desenvolverem. Você tem nutre um tipo de pensamento que gosta de acreditar que só sob certas circunstâncias é que você pode prosperar. A história do toque de Midas. Ah, isso não é para mim, né? É um pensamento oposto ao pensamento lá do início. Você está ganhando uma consciência próspera, mas aí tem uma parte de você que não acredita, que não tem fé. O Rus. E isso congela tudo. Dinheiro, patrimônio, até mesmo saúde. São pontos chave aqui, são alertas para que você não nutra esse tipo de pensamento. E eu tinha comentado, né, sobre parcerias e a observação dessas parcerias no prazo de 1 ano. Além dessas parcerias, você vai ter que observar esses pontos que eu acabei de falar, para você não entrar nesses sistemas de crenças. Tiwas. Porque se você souber combater um bom combate, vamos dizer assim, você vai ver frutos dessas parcerias, dessa nova maneira de pensar e criando, inclusive, novas atitudes, né? Então, podemos dizer também que acessar o tipo de prosperidade que você quer não é instantâneo, requer um pouco de paciência, requer uma construção, requer um plantio. Você não vai
estalar o dedo e manifestar aquilo que você quer. Você pode chegar nesse ponto, chegar nesse lugar? Sim. Mas é uma construção, você não vai conseguir de primeira. Tem muito conteúdo que precisa ficar para trás. Muitas questões da ancestralidade, a gente já vai ver quais são. Otala. Otala é uma runa que fala exatamente sobre isso. Então, sem ver a runa, já estava me preparando para falar sobre. Primeira questão: você carrega uma informação ancestral, não interessa de onde vem, mas que diz para você que a vida é muito difícil, que o fluir é quase que tarefa impossível. Você não pode viver de sonhos, você só pode viver daquilo que é concreto. E está sendo mostrado para mim que, em alguns casos, para alguns de vocês, essa consciência ancestral vem desde a primeira encarnação na Terra. Alguns aqui são sementes estelares, então está sendo mostrado isso. Quando você saiu da sua estrela de origem e você veio para a Terra, você entrou tanto nas entranhas de Gaia que você esqueceu o que você tinha de consciência cósmica. Você passou a viver a vida terrena com tudo que ela tem, em toda a sua plenitude, tudo que você podia viver. E veio, né, com uma carga de dificuldades. Você não veio para viver uma vida de sultão, você veio viver a vida difícil. E eu vindo da família, que a vida é assim, a vida é difícil, né? Você veio para um núcleo familiar assim, e nossa, para alguns isso é muito antigo, né? A primeira encarnação na Terra. Então, há quanto tempo ouvindo isso? Ferrou. Em outras ocasiões, muito foi negado a você. Desde a infância. Ah, eu quero tal coisa, não temos dinheiro. Ah, não sei o que, não pode. Você ouviu não
um número excessivo de vezes, vamos dizer assim. E em alguns momentos você precisou criar um mundo à parte, criar um mundo imaginário, até quando tinha muito a mediunidade aflorada. Então você passou a viver num outro mundo, num mundo à parte, porque o mundo onde você estava era negativa pura, você só recebia não. Nossa, eu estou em circunstâncias em que ter algo é inviável. E aí, ao mesmo tempo, essa característica, vamos chamar assim, essa memória, também é o que contribui hoje para que você tenha essa consciência de que a verdade verdadeira é que todos nós temos acesso a essa prosperidade. E é o girar de uma chave que vai fazer a diferença. Mas em certas épocas, isso pode ter a ver com outras encarnações, pode ter a ver com essa de agora. Você, muito nessas negativas, aí ok, serviu para você desenvolver mediunidade, desenvolver habilidades. Mas será que toda hora você acessa a consciência? Ou será que não tem momentos em que você acaba repetindo o que você ouviu? Replicando aquela realidade, né? Eles estão me mostrando, assim, brincadeiras, né? Com dinheiro, né? Um dinheiro de papel, né? Um dinheiro um fingimento ali, né? Brincadeiras envolvendo troca, comércio, né? Você tentando trazer uma coisa lúdica, mas às vezes também sendo muito ridicularizado. Para que você está fazendo isso? Você tinha que estar trabalhando. Tô falando de trabalho infantil mesmo, tá? Em certas épocas, ainda hoje temos trabalho infantil. Eu tô acessando coisas de vários tempos, né? Eu falei que as runas trazem isso, né? É um campo muito grande que a gente acessa. Aí é importante eu dizer, toda vez que a gente acessa algo do campo, mesmo que não pertença à vida atual, quando a gente traz a consciência, isso está sendo curado, né? Só o fato de trazer a consciência já é uma cura, tá? Então a gente pode dizer que, de uma certa forma, todas as negativas que você recebeu contribuíram para você acessar um lado oculto, contribuiu para você ser quem você é hoje. Até mesmo você ter a conexão que você tem com a espiritualidade que você tem hoje. Tô me adiantando, vamos ver se eu tô certa. Gebo, tô certa. Quando eu falo em parcerias, coloque aí na conta, no tópico parcerias,
também as parcerias que você tem com o outro lado do véu, ok? Existem momentos da vida, eu ouso dizer que sempre, mas para não ser radical, existem momentos da vida em que você tem mais amigos do outro lado do véu do que desse lado. E você vai ter horas em que você vai precisar contar com os amigos do outro lado do véu. Com todos esses seres que nos dão suporte, que nos amam e que querem o nosso bem. Então, esses seres também entram na cota parcerias aqui, tá? Eu não estou dizendo que você vai ter que ficar agradando a entidade, não estou falando de nada disso. Mas nós temos seres que nos auxiliam o tempo inteiro e você aprendeu a desenvolver essas conexões. Se não está usando hoje, pode começar a usar. Você está recebendo insights o tempo inteiro. Sejam insights dos seus antepassados, sejam insights da própria fonte. De você mesmo, o seu eu sou. Você está recebendo insight o tempo todo. É que bate tanto medo, tanto pânico, quando se fala em crise, que é como se você não quero ouvir, né? Não é por aí. Lembra que você tem que trilhar um caminho de consciência. Ínguas. Tá confirmando o que eu acabei de falar. Eu tô falando antes das runas virem. Você tá recebendo insights, ideias. Tem um movimento acontecendo dentro de você, né, em especial nos chakras superiores, quer dizer, do coração para cima. Tem muita coisa acontecendo. Toma cuidado só para você não viver muito na cabeça, né? Porque as consciências que chegam, elas têm que encontrar um destino, um lugar. Elas vêm também para se tornar frutos, não para serem algo estéril. Você tem que partir para a ação. E que tipo de ação? Algiz, uma ação conectada. Então você tem que usar as suas habilidades, todas elas, mas também as extrasensoriais, para tomar decisões e atitudes conectadas. Não entrar num pânico de sair buscando a primeira solução que vê, porque não aguenta ficar ali naquela situação. Não. Ações conectadas. Mesmo que você só tenha como recurso, num certo momento, respirar fundo algumas vezes. Você vai respirar fundo algumas vezes antes de tomar qualquer tipo de decisão. Raido. Acreditando nesses presentes que você está recebendo, acreditando nessas sementes, acreditando nas possibilidades, acreditando que é real, que você não vai ficar ouvindo não o tempo inteiro, a vida vai dizer sim para você também.
Hagalas. Aí depois que você fizer tudo isso, que aí não tem um tempo aqui, você vai passar por um outro momento de questionamento das suas parcerias. Você vai fazer uma separação do joio e do trigo uma outra vez. Então aqui a gente está falando de um período já que passa de um ano. Passa e muito, tá? Você vai ter uma outra situação que pode ser marcada por um grande questionamento da sua fé, um desafio, inclusive, para a sua fé, em que você vai questionar de novo para onde certas parcerias estão levando você. Não é para você demonizar as parcerias. Você pode crescer e muito com elas, mas você tem que saber com quem que você está lidando, então você vai ter um ano a partir de agora para observar isso, mas pelo que eu estou entendendo, você vai continuar observando isso. A parceria número 1 é com Deus, a número 2 é consigo, e as outras você vai avaliar com a consciência de que sim, nós temos muitos amigos, mas não são todos os seres que estão dispostos a nos ajudar. A vida não é cor-de-rosa, né? Aqui saiu a ametista, não vou considerar. Tá vindo também a runa branca, não vou considerar. Manás. Existe algo que pode dar para você uma justa medida. O tanto de impacto e influência que essa herança, esse legado que você quer deixar, tem nas vidas das outras pessoas. Você, por estar adquirindo essa consciência, essas consciências, melhor dizendo, é uma pessoa que foi escolhida ou se auto-escolheu para ter um grande impacto social. Você sabe que você veio para uma grande missão e causa um certo incômodo para alguns, né? Em alguns, não ter descoberto ainda que missão é essa. Mas julgando aqui, ligando uma coisa a outra, sabendo que alguns aqui são sementes estelares, muitas das missões das sementes não se apresentaram ainda. Elas vão se apresentar no futuro. Então aqui existe a necessidade de um resgate da fé para você conseguir fazer o que você tem que fazer. O que você veio fazer, né? Fazer aquilo que precisa ser feito. E você vai medir isso através do impacto nas vidas de outras pessoas. Isso não significa que você tem que atingir milhares, milhões de pessoas. Não necessariamente. Mas você tem que sentir no seu coração que a sua vida está fazendo diferença. Se ela fizer diferença para uma pessoa, você já conseguiu o que você queria. Se você atingir milhares, milhões, você está no lucro. Então você tem que perceber se eu consegui tocar um outro ser humano com o que eu sou, com o que eu sei, com o que eu faço. Maravilhoso.
aí você sabe que você está no caminho. Mas você não vai ter essa consciência de caminho antes de você fazer as pazes com a sua fé. I was. Pode ser um momento assim de profunda emoção, um questionamento profundo, uma crise profunda. Mas algo muito necessário para você de fato chegar a sentir que esse legado está se concretizando. Tu rissás. É um questionamento severo. Eu acho que, em parte aqui, existem questões ligadas às transformações mundiais. Mas entenda que todas as dificuldades virão para você entrar em contato com quem você é. Para você acessar essa certeza de que você consegue superar. É uma certeza que você já tem. Mas parece que às vezes ela tem que ser ligada num botão. It was. E eu já vou tirar a última runa. Que nasce. Você vai conseguir se superar e você vai conseguir também superar obstáculos e entrar de fato em contato com essa sensação de estar deixando um legado, de estar fazendo a diferença na vida das outras pessoas. Se for necessário, encontrar outras parcerias para essa empreitada. E embora nós tenhamos começado falando de prosperidade, e não estamos negando a prosperidade, pelo contrário, o seu verdadeiro legado é um legado de consciência. Então, se você quer ser uma pessoa próspera já, desde agora, você tem que fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que mais consciência chegue para as pessoas. Você não vai convencer ninguém, você não vai fazer a cabeça de ninguém, mas você pode ser um exemplo, você pode ser um farol de luz. Você já é esse farol de luz. É porque muitas vezes você esquece. Muitas vezes você se deixa contaminar pela realidade como se apresenta. Você esquece de onde você veio. Se você atingir uma única pessoa, trouxer consciência para uma única pessoa, você é capaz de qualquer coisa. Aí, estalar o dedo para manifestar prosperidade não é nada. Você vai fazer com o pé nas costas. Você veio para trazer consciência. Essa é a sua missão. Independente da sua atividade atual, tá? Considerando aqui que você possa manter ou mudar a sua atividade atual, independente do que você fizer, você vai usar essa atividade como uma ferramenta para trazer consciência. Pode ser uma consciência setorizada dentro do seu mercado? Sim, sem problema nenhum. Pode ser alguma coisa mais global, alguma
Alguma questão, assim, algum projeto humanitário? Pode também. Mas aqui eu não tô vendo nada, assim, se afunilando, vamos dizer, tem que ser de um jeito. Não. Você vai trazer consciência onde quer que você esteja. Esse é o seu lugar. Essa é a sua missão. E aí, cumprindo essa missão, você tem a realidade próspera que você quer. Mas a gente pode brincar com essa mandala, a gente pode burlar o tempo. Então você precisa ser essa consciência agora. Ser essa luz agora. Aí você vai ser uma pessoa mais próspera. Tá? E você pode começar isso já. Sem um centavo sequer. Basta você ser consciência. É isso. Essas são as mensagens que eu precisava passar hoje. Eu espero que você tenha gostado, curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal se ainda não é assinante e ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.